A composição da população brasileira, falando sobre a população afrodescendente. A presença da população africana dentro do território brasileiro, ele está diretamente ligada ao modelo mercantilista colonial, que se baseava em um tripé. Esse tripé seria monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos de maneira compulsória, ou seja, uma migração forçada para o território brasileiro. Esses povos eles foram retirados do seio de suas famílias, transportados e direcionados para locais onde realizavam atividades ligadas à mineração, ao cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, da criação de animais, de gado e mais tarde a produção do café. Passado então aí cerca de 130 anos após a abolição da escravatura, verifica-se ainda uma grande herança claramente dentro do território brasileiro. Essa herança ela vai ser notada por meio das desigualdades socioeconômicas que atingem a população negra no Brasil. Para tirar uma análise dessa diferença aí, nós vamos pegar por base, por exemplo, a taxa de analfabetismo. Nós vamos ter uma taxa de analfabetismo de 6% para a população branca, contra 13% da população negra. Em se tratando de renda, nós vamos ter aí uma renda média de R$ 1.500 para a população branca e uma renda média de R$ 830 para a população negra. Então a gente verifica uma grande desigualdade que perpetua desde a época da colonização. Uma herança histórica aí super negativa para o nosso território, né, para o nosso país. Destacando ainda, gente, que cerca de 54% da população brasileira é negra. Então nós vamos ter aí o maior contingente populacional do Brasil formado por pessoas negras. Então a gente pode tirar aí também como conclusão que a maior parte da população do Brasil ela se encontra marginalizada. Ela se encontra em condições de difícil condições de vida. Isso aí já é normal na população brasileira, nessa população negra agrava-se ainda mais. Agora nós iremos falar sobre o povoamento europeu e asiático. Na época da colonização do Brasil, a população europeia dentro do nosso território, ela se restringia apenas aos portugueses. Com isso, em 1818, o governo criou uma política de branqueamento da população. Isso, gente, branqueamento da população. A que se refere isso? Foi um processo aí proposital, né, para o aumento de pessoas brancas dentro do nosso território. Ou seja, trazer uma maior quantidade de europeus para povoar o território brasileiro. Nesse momento, o governo ele financiou a vinda de centenas de imigrantes de várias nacionalidades da Europa. Nós vamos ter suíços e alemães que se dirigiram para São Paulo. Esses imigrantes, gente, eles vieram com o intuito de substituir a mão de obra escrava e ocupar áreas, né, que julgavam ser vulneráveis. Como assim substituir a mão de obra escrava? Nós sabemos que em 1850 nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, onde ela abolia aí o fim do tráfico negreiro. Não podia mais transportar negros, né, escravizados da África para o Brasil. Porém, nós sabemos que essa prática ela continuou de forma ilegal. E em 1888 nós tivemos a abolição da escravatura, né, que foi a Lei Áurea. Com isso, então, eles viram necessário a necessidade de trazer imigrantes para substituir a mão de obra. Agora fica um questionamento. Por que antes da abolição a mão de obra escrava ela tinha serventia? Ela era utilizada, ele servia para fazer aquele trabalho escravo. E após isso, os escravos eles foram descartados, eles ficaram à margem da sociedade e imigrantes europeus foram trazidos para executar essa função, que antes era executada muito bem pelos negros. Então daí a gente já vai verificar essa grande marginalidade, essa grande diferença. E os territórios que eles julgavam
que corriam perigo, né, e queriam povoar, seria o sul do Brasil, que estava sem população praticamente e corria o risco de invasões. Nós vamos ter também imigrantes que se dirigiram para São Paulo para as lavouras de café e que também montaram colônias no sul do Brasil. Nós vamos ter em 1908 a chegada de uma grande quantidade de imigrantes japoneses no território brasileiro. Eles vieram aí a bordo então do navio chamado de Kasato Maru em uma grande quantidade. Mas japoneses, Sabiana, por que esses japoneses saíam do Japão e se deslocavam para o Brasil? Naquele momento, gente, naquele contexto histórico, o Japão passava por péssimas condições de vida. Grande parte da população vivia em péssimas condições. Então, as condições que o Brasil fornecia para esses imigrantes eram muito melhores do que as condições de vida que eles tinham lá. Hoje, o Brasil é a primeira maior colônia japonesa, né, fora do Japão, a maior quantidade de japoneses fora do Japão. Eles se deslocaram em sua grande maioria para São Paulo e hoje nós temos em São Paulo o bairro da Liberdade, que ele é povoado por japoneses e carregam em seus traços a cultura japonesa. Nós vamos verificar que deslocaram cerca de 4 milhões de imigrantes para o território brasileiro no período de 1880 a 1930. Por que em 1930 cerrou aí essa imigração? Nós vamos ter alguns fatores que levaram aí essa diminuição. Só voltando, as provas elas costumam perguntar qual foi o período que a imigração contribuiu para o aumento populacional do Brasil. Então vai ser justamente esse período de 1880 a 1930. Então esses 4 milhões de pessoas, elas contribuíram muito aí para o crescimento vegetativo da população brasileira. Atualmente a quantidade de imigrantes que nós temos, que é muito baixa, ela não vai ter aí um grande impacto no crescimento vegetativo da população, mas nesse momento, em 1930, sim. Então quais foram os fatores que levaram a essa diminuição da vinda de imigrantes? Primeiramente, nós vamos ter aí promessas não cumpridas. Quando os imigrantes vinham para o Brasil, eles vinham com promessa de terrenos, de facilidades para desenvolver, de ferramentas, de muita ajuda. E muitos, ao chegarem no Brasil, eles não encontraram essas condições. Eles encontraram muitas dificuldades para se desenvolverem nesse território. Outra questão que foi uma das cruciais foi a crise de 1929. Então, a crise de 1929 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, né? E se espalhou para o mundo inteiro. Em 1929, gente, o principal parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos e a Europa. E o principal produto que o Brasil comercializava era o café. Com isso, nós ficamos com toneladas de café estocado nos galpões. Essas toneladas de café tiveram que ser queimadas. E o Brasil passou, então, por muitas dificuldades, né? Entrando nessa crise junto com o restante do mundo. Então, em 1934, o governo Getúlio Vargas, ele criou a lei de cotas de imigração, onde ele limitava uma quantidade da entrada de apenas 2% de imigrantes dentro do território brasileiro, visando justamente não aumentar um grande contingente populacional, que com isso iria causar uma maior quantidade aí de mão de obra desempregada. Essa lei de imigração de cotas, ela não se referia aos portugueses. Os portugueses continuavam entrando tranquilamente no território brasileiro. Então, a nossa aula sobre a composição da população brasileira é essa. Até a próxima aula sobre outro assunto. Bom estudo!